Boa noite. Boa noite, Boa gente. Boa noite. noite. Ei, Boa Luana. noite. Ei, Thaís. Boa noite, Pana. Boa noite, Lu. Luana, Alice, Felipe, Júlia, Grazi, Pedro, Tainara, Thaís Gomes, Valesca. Boa noite a todos vocês. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, Lu, e você? Boa Graças noite, a Lu. Deus, gente. Boa noite. Graças a Deus. Tudo bem. Tudo na paz, né? Então tá, então hoje nós temos apresentação de trabalhos, oh coisa boa. Hoje eu vou ouvir vocês. Lidilene tá entrando também. Lidilene. Boa noite, Lidilene. Gente, eu já recebi aqui alguns Boa noite. arquivos, tá joia, Lidilene? Peço a vocês, ainda tem grupo que não encaminhou, né? O arquivo. Por favor, pode me encaminhar agora no WhatsApp, tá? Porque aí eu salvo aqui, fica tudo aqui na área de trabalho do computador, e para a gente poder organizar, tá certo? Por favor. Deixa eu aqui, a Mariana também tá entrando. Isso. Aí vocês podem entrar. Eu vou abaixar aqui, ó. Eu só estou salvando esses arquivos que me encaminharam agora, tá? Só um minutinho que aí nós vamos dar início. Deixa eu ver aqui. Ok. Ele tá. Podem me encaminhar que eu já vou colocar aqui. Vou pegar aqui. Mariana. E, ó, eu estou com o trabalho da Mariana Castorino, da Bruna e do Jonathan. Deixa eu ver aqui, se vocês me encaminharam. Ok. Agora, a da Júlia, recebi aqui agora. Deixa eu me encaminhar. Ok. Deixa eu só ver aqui. Não? Aqui. Aqui. Gente, o que é isso? Caminhei, agora da Júlia. E agora o da Thaís. Deixa eu ver aqui. Ok. Caminhar. Foi. Ok. Então, deixa eu salvar aqui agora. Só um minutinho, tá, gente? Arquivos, salvar como. Área de trabalho. Aqui. William. Ei, William, boa noite. Aqui. Habilitar. Gente, eu acho que agora, pelo que vocês colocaram esse Thaís no WhatsApp, eu acho que agora eu tenho de todos. A gente vai conferir. Eu coloquei sempre pelo nome de um
de um colega, tá? De quem me encaminhou. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar. Acho que a gente tem 5 aqui. Olhem só, confiram, por favor. Eu estou com o trabalho do Jonathan, da Bruna, da Thaís, da Mariana e da Júlia. Ok? Tá certinho? Tem mais alguém que esteja faltando trabalho? Gente? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu acho Oi, que não, Lu. Lu. Acho Ok, que não né? tem, não. Ninguém manifestou, ninguém falou É. nada, então. Então, tá ótimo. Então, tudo bem. Então, tá combinado. Deixa eu só agora abrir aqui, que aí a gente já tá organizado. Papá. Deixa eu colocar aqui, pra gente dar prosseguimento, tá, gente? Bem, então, primeira coisa, mais uma vez, boa noite para todo mundo, né? Então, hoje é uma noite em que nós teremos a apresentação dos trabalhos, né? Vamos ficar... Vamos ficar e vamos discutir. Se sobrar tempo, eu fiz aqui atividade para gente poder fazer uma revisão, tá certo? Porque semana que vem é a nossa oficial 1, tá? Então, naquele mesmo esquema, eu caminho para vocês o link pelo WhatsApp, também vou postar lá no Ava, né? E à noite ficarei aqui os 2 primeiros horários para se alguém tiver alguma dúvida, né? Então, semana que vem é o dia da nossa oficial 1. Então, por isso que hoje, tendo a apresentação, se porventura sobrar tempo, a gente pode fazer, né? Essa revisão em termos de Kahoot que eu fiz, porque assim eu acabo tendo a participação de vocês e não ficando, né? Só eu falando. Ao mesmo tempo, deixa eu ver aqui. Gente, Luciene, oi. o Jonathan não foi aceito na aula ainda. Uai, mas o nome dele não apareceu aqui, não. Não apareceu ainda, não? Não, Vou falar com não. ele. É igual a Mariana, toda hora cai. Mariana Castorino, toda hora cai, eu tô aceitando ela aqui. O Jonathan ainda não apareceu. Agora apareceu. Ó, admitir. Vamos ver se ele consegue ficar. Ei, Jonathan. Boa noite, Lu, beleza? Oi, Jonathan. Beleza, tudo jóia. É porque ainda não tinha aparecido o seu nome, tá, Jonathan? Ah, não, beleza, eu tive que ficar de novo. Tranquilo. Então tá. Então tá bom. Que ótimo. Então tá todo mundo aqui. Bem, é porque eu fico atenta aqui. Qualquer coisa podem me falar, tá? Mas é até bom que a gente dá uma olhada. Mas assim, ainda mais esse início, toda hora eu paro e entro. Eu tô vendo que a Mariana, não sei, ela tá tendo acho que dificuldade. Mas eu tô toda hora aceitando, viu? Qualquer coisa. Menina, Não é, Mariana? começou a chover forte, a internet caiu, vou ver, hein? Não, tudo bem, tem disso. Mas podem ficar sossegados que eu tô aqui atenta e para admiti-los, tá bom? Bem, então, como a gente estava falando, semana que vem, então, nosso oficial 1. Peço a vocês, eu tenho lembrado, mas essa semana é o prazo final, né? Por quê? Vocês apresentando o trabalho hoje, até lá para quinta-feira eu finalizo e já vou lançar as notas para vocês no portal. E vai ficar faltando 100 pontos da parcial referente às atividades de aprendizagem diagnóstica e desafio nota máxima, né? Que é aquela que você já tem a nota tradicional ali do sistema em relação a essas atividades, mas que eu sempre incluo aqui na parcial para dar aquele entusiasmo para vocês fazerem um pouco antes. Então, o prazo máximo é até dia 2, sexta-feira. Então, porque eu preciso de fazer os lançamentos de nota, tá bom? Então, não deixem de fazer das unidades 1 e 2. Desafio nota máxima, se vocês conseguirem fazer e emitir certificado, podem, não sei se é o caso, se tem certificado ou não, aí no caso, assim, podem até me encaminhar por e-mail, tá? E o ED também, referente ao ED do período de vocês. Então, não deixem de fazer, porque a gente está na reta final da primeira etapa, tá bom? E hoje nós temos, então, a apresentação dos trabalhos de vocês, né? Que são trabalhos referentes ao artigo científico, né?
que eu falei que o trabalho poderia ser realizado em duplo trio, escolher um artigo científico que se aplica a técnicas de biologia molecular, né, em algum ramo das ciências biológicas. Era para vocês lerem o artigo, né, com atenção, identificar o objetivo da técnica, identificar a técnica, o objetivo da técnica, apresentar aqui para a gente, né, através de uma apresentação em PowerPoint, hoje, né, e apresentá-lo no dia 26, aqui está com a data errada, né? E apresentação com o máximo de 12 slides, né? Tempo médio de apresentação de 10 a 15 minutos. Isso sim, só para a gente ter uma noção, né? Para não ficar muito discrepante de uma maneira geral, tá bom? Mas eu já vi, não é necessário, é ótimo, é a melhor coisa que tem, quando vocês mesmos já se prontificam, né? Já realizam ali uma lista prévia. O bom de vocês é que na hora que eu pego o celular, já tem uma lista inteira ali pronta, né? Mas isso é a melhor coisa do que ter que, né, de repente, colocar alguma imposição aqui para a gente poder começar. Samira tá entrando agora também. Aqui. Tá? Então, como eu falei com vocês, nós vamos aqui ter a apresentação de vocês, que todo mundo, por favor, né, faz parte, inclusive, dessa avaliação, que vocês estejam presentes, que vocês participem, que vocês que possam, né, realmente aproveitar esse momento, que vem também com a apresentação dos colegas, né? E depois, se porventura sobrar tempo, a gente faz uma atividade no Kahoot para a gente poder discutir, relembrar a matéria dada, e enfim, para a gente poder também aproveitar esse tempo, tá bom? Bem, no mais, vamos agora dar início às apresentações, tá? Deixa eu colocar aqui, só um minutinho. Isso, deixa eu ver. Eu acho que o primeiro grupo é o grupo do Jonathan mesmo, não foi? Que vocês falaram aqui? Deixa eu ver, recorrer à listinha que vocês fizeram, não é? Isso mesmo, aham. É. Aí. Tô com a cabeça tão ruim assim, não. Deixa eu ver, isso mesmo. Que aí eu já deixo aqui na lista. Isso, tá? E pra gente poder começar, tá bom? Deixa eu abrir aqui o arquivo de vocês. Aqui. Vou. Deixa aqui. Tem que habilitar para ficar legal. Muito bem. Bem, então deixa eu falar com vocês. Eu sempre vou pedir um tempinho para vocês, porque eu vou anotar aqui, né, o nome dos participantes, o assunto, tá? E para mim depois ter que, fazer a análise, tá certo? E peço também a todos vocês que na hora, né, a partir do momento que vocês começarem a apresentar isso a todos vocês, que vocês me ajudem a orientar aqui, a passar slide, né? Pode falar, passa slide, né? Porque a gente que fica aqui para passar, para não atrapalhar na apresentação de vocês, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu primeiro só anotar. Deixa eu ver aqui, curso. Vou anotar aqui o nome. Alice, Felipe, Jonathan. Deixa eu anotar o tema também. Biotecnologia, alimentos. Genética. Ok, deixa eu só saber. Alice está aqui? Sim. Felipe? Estou aqui também. Que bom, Felipe. E Jonathan? Que bom, gente. Estão todos aqui? Muito bem.
Então, fiquem à vontade. E uma coisa também que quero falar para vocês, fiquem muito à vontade, todos vocês, para a apresentação. Estamos em casa, tá? A gente, na hora que vocês apresentarem aqui, vocês que sabem dos artigos, vocês que vão falar para a gente. Enfim, a gente quer aprender com todos vocês, tá bom? Então, fiquem bastante tranquilos, à vontade e boa apresentação para todos, tá? E podemos, então, começar com o grupo de vocês, que se prontificou ser o primeiro. Por favor, podem começar. Beleza. Boa noite, gente. Boa noite, Alice. O nosso trabalho é sobre biotecnologia e alimentos geneticamente modificados. Sou eu, o Felipe e o Jonathan que vão fazer a apresentação. Pode pular. Bom, o nosso artigo, ele fala um pouquinho de introdução sobre biotecnologia. A biotecnologia é um conjunto de habilidades e técnicas para modificação do DNA, para que as novas gerações tenham novas melhorias, tanto como crescimento, aparência, para ficar esteticamente mais bonito. E, basicamente, a biotecnologia, ela trabalha a serviço da humanidade e dos animais, né? Então, ela tenta causar uma saúde melhor para o ser humano e os animais. A gente tem o início da biotecnologia no período da Segunda Guerra Mundial, no desenvolvimento de novos antibióticos, como penicilina e outros tipos de antibiótico. No finalzinho do século XIX, a gente tem aí uma grande descoberta, né, no teste do Mendel com o cruzamento das novas ervilhas. Então, a biotecnologia começou aí de uma forma assim, né, meio primitiva, mas começou no século XIX. Na década de 70, a gente teve um grande pontapé da engenharia genética, com alteração direta do material genético, com o melhoramento desse material. Pode pular, por favor. Nesse slide, a gente vai falar sobre os alimentos geneticamente modificados. A gente sabe que a gente tem um crescimento populacional muito grande, um crescimento exponencial. Para que esse crescimento ele consiga ter um bom desenvolvimento, a população ela precisa ter alimento. Alimento que consiga suprir a necessidade em quantidade, ela precisa ter um alimento que consegue satisfazer a necessidade da população, mas os alimentos eles têm que ser econômicos, têm que ser em grande quantidade para suprir essa necessidade. A gente sabe que esses alimentos transgênicos eles são propostos como uma solução para evitar o cenário de fome mundial. Porque são alimentos mais nutritivos, são alimentos mais resistentes. A gente sabe que, nós, atualmente, né, na agricultura, a gente tem um processo que os alimentos eles estão suscetíveis aos efeitos do meio ambiente. Então, pragas, a gente precisa também de alimentos que tenham uma melhor adaptação ao terreno. A gente sabe que a gente tem terrenos pobres de nutrientes e sais minerais que prejudicam no desenvolvimento. Esses alimentos geneticamente modificados, eles possuem essa resistência para que o alimento ele consiga chegar até o final da produção, ele consiga ir para a população para conseguir suprir essa grande demanda desse grande crescimento populacional. Pode pular. Esses alimentos geneticamente modificados, eles têm uma certa preferência pelos consumidores. Por serem alimentos mais esteticamente mais bonitos, eles também têm uma vida útil muito grande, que consegue aumentar, né, a durabilidade desse produto na casa do cliente. Então, são alimentos que são, sim, mais procurados, porque eles são maiores, pode até ser mais saborosos para algumas pessoas, e com um valor econômico um pouquinho mais baixo, mais acessível para as pessoas. Pode pular. Esse próximo slide aí, o Jonathan vai falar da biotecnologia na agricultura. Boa noite. Boa noite, Jonathan. Vou falar um pouco da biotecnologia moderna, que usa técnicas de modificação direta do DNA, para modificar as características dos organismos ou introduzir novas características. O gene, assim, explicando um pouco melhor. O gene é transferido para o genoma de outra espécie que vai determinar a mesma qualidade da espécie doadora. Ô, Jonathan, desculpa, é porque eu tenho que pegar aqui, alguém entrou na sala agora lá, é a Mariana.
Não, tranquilo. Desculpa. Professora, Oi, desculpa diga. interromper, Pode mas se falar. você não tirar, eu posso ir aceitando para você, se você quiser, porque aparece para mim também. Ah, ótimo. Então eu te agradeço, tá? Tá. Então eu fico mais tranquila. Obrigada, viu? Desculpa, De nada. Jonathan. Tranquilo. Ok, então, Beleza. tá? Vocês podem aceitar aí, por favor. Pode continuar, Jonathan. Beleza. Retomando aqui, o gene é transferido para o genoma de outra espécie, que vai determinar a mesma qualidade da espécie doadora. E assim aumenta a produtividade e melhora a fertilidade do solo também. Aí você pode passar, por favor. A biotecnologia moderna também pode contribuir para a diminuição dos custos de produto para a lavoura de alimentos, com melhor qualidade e de técnica menos agressiva ao meio ambiente. E assim, a principal contribuição da biotecnologia moderna é a probabilidade de criar novas espécies e para a transferência de genes, entre outras distintas, e que visa também o incremento de características de interesse econômico que são de plantas resistentes a vírus ou pragas. Aí pode passar, por favor. Aí a minha parte é essa, aí o Felipe vai dar o toque final, tá bom? Ok, Jonathan. Boa noite, Lu. Boa noite, Ei, Felipe. tudo bem? Lu, tô um pouco nervoso, mas vou ficar calmo, tá? Calma, Felipe, relaxa. Então vamos lá. Organismo geneticamente modificado. Tem a sigla OGM. Por que eu coloquei esse ponto de OGM? Porque há uma diferença, o artigo vai nos trazer, entre um organismo geneticamente modificado e um transgênico. Lembrando que todo transgênico é um organismo geneticamente modificado. Nós dizemos que organismo geneticamente modificado é todo organismo cujo seu material genético foi manipulado de modo que o quê? Favorece uma característica desejada. Então, por exemplo, como foi citado aí no começo, vamos explicar a maturação tardia, por exemplo, de um fruto de uma planta. Então, é modificado para que ela tenha essa característica. Não teria de forma natural. Aí nós temos organismo geneticamente modificado. Coloquei o pontinho aí como Escherichia coli, falei certo? É isso mesmo, Escherichia certo? coli, é. Escherichia coli. Que foi uma bactéria que teve introduzido genes humanos para insulina na década de 80, certo? Então, aí nós temos um transgênico. Por quê? Porque é o gene exógeno de outra espécie que é colocado para adquirir certa característica. E aí nós vemos que isso é muito importante, ou vamos dizer, muito bom para a agroindústria. Porque se eles conseguem fazer o alimento tardio, ou como citou a Alice, visivelmente, né, mais bonito, o sabor mais gostoso, a agroindústria com isso ela ganha. Lembrando que é possível também, assim nos traz o artigo, por exemplo, uma determinada espécie de planta ser resistente à praga, que antes ela não era. Então, tudo isso a agroindústria ela ganha. E também é importante esse avanço dessa biotecnologia para a sociedade. Por que é importante? Porque com essa troca de gene pode adquirir até nutrientes, certos nutrientes, características desejadas, né? Então, nutrientes também pode ter a menor necessidade de água, que é bom para o nosso meio ambiente. A pobreza nutricional, por exemplo, de um alimento, agora é possível tudo isso mudar. Mas também nós temos a ética. Até onde, até quando e como essa tecnologia pode ir. É interessante quando chega na ética, porque antes da gente se formar, né, como biólogo, está se formando, a gente muitas vezes não tinha acesso à informação do que é um alimento transgênico. A gente tinha que procurar. Então, a sociedade ela fica com medo. O que é que eu estou com medo? Você falar modificou o gene e ela se assusta. Então, tem a ética. E o artigo vem nos trazer esse debate, justamente esse debate. Ela traz para a gente o benefício dos organismos geneticamente modificados. Como já foi citado, vou fazer só um resumo, né? A menor necessidade de água, a tolerância a águas mais salinas é um exemplo. O controle de doenças, como a retirada da propriedade de uma alergia de um determinado organismo. E mais interessante ainda, que foi para mim, é o alívio de produtos químicos, fica livre.
Muitas vezes, não totalmente, mas o que antigamente usaria vários produtos ali na agricultura, agora essa biotecnologia traz para a gente. Pode passar para mim, por favor. Ok. Então, vamos lá. Aspecto da biotecnologia atual. Seus benefícios já foi citado aqui do trabalho, desde o começo, né? Há vários benefícios. E tem também pode ter algumas consequências. Porque quando a gente fala sobre mudança genética, a gente sabe também que pode ter algumas mutações, pode ter risco. O artigo traz isso para a gente. Então, com o avanço excessivo da biotecnologia, nós temos riscos. Aí eu vou ler aqui o estudo de Rodrigues e Trena. Eles citam algo assim, ó. Além disso, a atitude inovadora quanto aos alimentos apresenta uma forte ligação com a falta de percepção da segurança deles. Para os autores, uma estratégia para melhorar a aceitação de alimentos é desenvolver uma estratégia transparente e equilibrada, com informações acerca do risco potencial e informar sobre as avaliações para garantir segurança e qualidade a esses alimentos. Por quê? Futuramente, problemas futuros que a gente pode ter, se está tendo um gene que não era para ter, né, numa planta, não teria de forma natural, a gente também pode ter, por exemplo, uma mutação na erva daninha, na praga, a gente pode ter perca, olha embaixo eu coloquei, né, novos parasitas, contaminações em plantas nativas. Eu vi o artigo nos traz um exemplo muito interessante, porque se eu modifico essa planta, que é a qual eu estou mexendo, suponhamos então que ela como posso falar? Me fugiu a palavra. De Sem forma, problema. o vento porque, como posso dizer, o fruto, né? Vamos dizer, o fruto, o gene dela pode ser levado de forma, por exemplo, pelo vento até uma outra planta e fugiu a palavra. Mas o que vai na consequência é a perda da biodiversidade, porque eu altero tanto a minha planta, a planta que eu quero, quanto as outras. Eu não posso ter esse controle, correto? Pode acontecer isso no futuro, a gente ter essa presença de biodiversidade e das nossas plantas nativas. Aí o artigo nos traz metodologias viáveis, que é a verificação da ocorrência de qualquer antinutriente conhecido naturalmente presente no alimento. Ou seja, eles falam para ter um controle, porque como há mudança de gene, pode ter vários riscos, né? Então, a ideia é a gente estimular a ampliação da atividade dos órgãos governamentais, ficar em cima, para avaliar e passar para a sociedade o que é que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo. Ter uma política severa de regulamentação e rigorosos programas de controle sanitário. Uma conclusão é muito importante, a gente sabe, o quanto isso tem ajudado até para, por exemplo, hoje nós temos aí problema com alimentos, né? Não chega alimento a todos, e tudo isso a biotecnologia pode trazer soluções para a gente. Então, é muito importante, mas a gente sempre tem que ter cuidado. É isso que o artigo nos traz, e eu acabo assim, tem umas fotinhas no próximo, se você quiser passar, porque quando lembra de transgênicos, a gente já lembra de tudo aquilo que está até na nossa mesa, né? E a gente nunca se questiona, por que será que mudaram o gene disso? Eu achei muito interessante, e é isso. Desculpa te gaguejar. Ok. Que isso, Felipe, aí que você estava tão nervoso e apresentou tão bem, né? Olha, Falou que estava nervoso, foi não é, perfeito. Jonathan? Aham. Isso é para causar, não deve ser? Deve ser. É para a gente poder elogiar, não deve? Eu acho que é isso. Deve ser, foi maravilhoso. Deve estar com saudade da gente estar perto dele, para a gente poder dar um abraço. É isso, não é possível. Viu, Felipe? Foi ótimo, viu? Obrigado. Ok. Alguém quer falar mais alguma coisa? Okay. Não, tá tranquilo. Aqui, isso que eu ia perguntar a respeito do artigo, né? E fazer só uma sugestão, tá? Da próxima vez, vocês coloquem o nome dos autores, né? Aqui pra gente, que vocês colocaram, ó. O título, né? Coloquem os autores do artigo, tá? Isso é interessante pra gente aqui. E parece ser um artigo muito interessante. Eu vou pegar essa referência aqui, vou colocar aqui
né? Eu tenho sempre uma pasta de materiais referentes a cada disciplina, porque um artigo interessante, parece até ser um artigo de revisão, não sei Sim, se é, ele é de revisão. não é? De revisão. Uhum. O que é muito gostoso, é muito bom. Eu gosto muito desses tipos de artigos, porque eles fazem um retrospecto, dão uma leitura para a gente, né? Sobre várias questões que já estão ocorrendo a respeito daquele assunto. Gostei muito, é um assunto muito pertinente, né? E que na hora que vocês falaram, né? Vocês citaram muito até o uso justamente da biotecnologia dentro dos alimentos e destacaram do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista também ali do alimento, em termos de ter grande quantidade. E a gente pode falar também que a partir do momento que se trabalha nesse sentido, também ocorre que, pelo fato de necessitarmos, né, de uma quantidade maior de alimentos, em virtude da grande quantidade de pessoas, né, no planeta, acaba que otimiza também, né? Porque às vezes a gente tem a necessidade de áreas extensas para a produção dos alimentos. A partir do momento que ganha assim produtividade, isso também é algo que é pensado dentro desse assunto, né? Então, gostei muito. Aqui, na verdade, não tem né, fala-se de uma maneira geral a importância da biotecnologia frente a esse assunto, que vocês destacaram, muito importante, dessa questão ética, e também eu acho que é importante trazer transparência, né? A gente precisa trazer isso à tona, de mostrar, de explicar à população. Na hora que o Felipe comentou, né, que as pessoas ficam às vezes receosas, eu passou na hora na minha cabeça. Uai, vocês não veem aí, nesse momento, as pessoas com medo de vacinar, que acham que vai implantar um chip, né, no nosso organismo, a vacina vai alterar, enfim, são coisas tão absurdas. Mas por quê? Porque a população realmente precisa ser instruída, né? Isso de uma maneira geral, para todos os assuntos, né? No sentido de instrução e ter transparência também. Porque nesse assunto é fundamental, quanto mais transparência e mostrar para a população, né? Até que ponto que possa trabalhar e, ao mesmo tempo, mostrar que estão preocupados com a segurança, né? Que existem ganhos e que, eventualmente, estão levando em consideração, pesando e tentando minimizar ao máximo os riscos, né? O que vocês acham a esse respeito? Vocês querem falar alguma coisa? Ô, Lu, Oi, diga, Alice. com relação a essa questão da vacina, do passar informação, eu trabalho no centro de saúde e eu escuto muito isso das pessoas, sabe? As pessoas reclamando, achando que a vacina vai fazer alteração genética, que vai fazer essa implantação do chip na pessoa. E eu sempre tento, sabe, passar essas informações para pessoas como profissional da saúde e como bióloga, sabe? Eu sempre tento passar essas informações para as pessoas porque realmente as pessoas chegam com umas coisas para a gente que às vezes não dá para acreditar. Eu vi essa informação no WhatsApp. Eu falei, não, você não pode procurar informação no WhatsApp, você tem que procurar artigo. Sim, tudo bem, televisão, o pessoal até que passa algumas coisinhas, mas pesquisa mais a fundo as coisas, não fica indo por informações de WhatsApp que o pessoal fica passando. Às vezes as pessoas chegam com umas coisas pra gente que não tem lógica. Não tem lógica. Eu me sinto com a obrigação de passar essas informações para as pessoas, mas tem pessoa ainda que é extremamente difícil você explicando, mostrando as coisas, ainda é bem difícil de enfiar na cabeça das pessoas. Sim. É muito complicado isso. Existe uma teimosia muitas vezes também, né? E principalmente que quando ainda querem misturar a ciência com o lado político, fica mais complicado ainda, né? Porque a gente, enquanto biólogo, e você ali como profissional da saúde, você quer instruir levando-se em consideração a ciência, né? Não tomando partido, isso é secundário, isso cada um
né, pensa e faz e escolhe o que acha que é o correto. Mas a ciência é aquilo que é provado, né? Então, esse caminho aqui, e pegando esse gancho, né, de vocês dentro da biotecnologia, é fundamental justamente isso, mostrar para a população, não querer dar aquela sensação de querer esconder, porque também o ruim é isso, quando as coisas eventualmente não são as claras, dá a sensação de que eventualmente você tem algo para esconder. E é isso que a gente tem que mostrar, né? Situações como essas que vocês mostraram aqui para gente. Existem muitos ganhos. Existem, eventualmente, alguns riscos, mas até que ponto, né? Então, isso que é fundamental. Mostrar para as pessoas, esclarecer as pessoas, né? E isso que é muito importante. E esse assunto, ele é muito importante. E o uso da biotecnologia. Porque quando também, não sei se vocês já perceberam, e ao longo dos trabalhos, quando se fala de biotecnologia, tem hora que dá a sensação, né, para muita gente, acha que é uma coisa assim do outro mundo. Parece que é uma coisa muito distante. E não é, né? As pessoas consomem biotecnologia no dia a dia e elas não têm noção disso, né? Então, às vezes, acho que é coisa assim, absolutamente muito mirabolosa. E não é. Faz parte do dia a dia, né, de todos nós. Então, é importante esse esclarecimento, mostrar para as pessoas, mostrar os ganhos, mostrar que estão preocupados, que essa ciência está preocupada também com a segurança, né? E, logicamente, a gente também, do meio, a gente sabe e entende que tudo isso sendo regulado, né, gente? E precisam de ter órgãos reguladores para verificar a qualidade, a pesquisa, né? Fazer esse acompanhamento ético aí que a gente não pode deixar também do ponto de vista ali pessoal e só o econômico falar, né? Porque aí, obviamente, isso a gente sabe que seria um risco. E uma coisinha... Oi, pode falar, Jonathan. Gustavo, não, é o Felipe, pode falar, Felipe. Felipe. Falando aí que a gente consome, né? Consome os alimentos transgênicos. E o artigo, ele traz que em 2008 o Brasil ficou como o segundo maior produtor de alimentos transgênicos. Ele cita, eu anotei, foi 21,4 milhões de hectares. Ou seja, a maioria está consumindo nem sabe. Isso que vocês falaram. Normalmente o alimento, né, que passou pela biotecnologia, né, quer seja geneticamente modificado ou transgênico, ele tem uma aparência, né? Ele é mais bonito, ele é mais vistoso. E muito provavelmente, isso que vocês comentaram, e é mesmo. Na hora das escolhas, na hora que a gente vai ali no sacolão, a gente escolhe qual? Aquele que tá bonito, aquele que tem uma aparência, né, que teve um desenvolvimento. Tanto é que o alimento orgânico, ele é bem menorzinho, né? Ele tá ali, ele às vezes tem alguns detalhes ali de aparência que as pessoas às vezes acham que ele não seja bom, né? Às vezes não é escolha das pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Porque ele é atrativo, ele acaba realmente sendo muito atrativo. O detalhe é isso, né? Que tenha regulação, que todas as pesquisas nesse sentido sejam fiscalizadas, que a ética esteja sempre ali presente, né? Para salvaguardar todo o lado positivo que existe no que vocês falaram e preservando a integridade, a saúde, imaginando em futuro, não só, né, numa questão emergencial de agora, dos ganhos, enfim, tá? Muito bem, isso. E uma coisinha que eu gostaria de perguntar, isso na verdade vou perguntar a todos vocês, se por acaso, hipoteticamente, vocês entrassem agora no laboratório de biotecnologia, tá? Vocês conseguiram agora o estágio e vocês vão trabalhar com biotecnologia. Qual ramo, qual área da biotecnologia, qual técnica, enfim, o que
porventura chamaria a atenção de vocês? E se diante desse estágio abrisse caminho para você fazer o mestrado, o que porventura te entusiasmaria dentro da biotecnologia? Oi, Lu. Melhorador. Oi. Não, cada um, agora, nesse momento, eu estou perguntando para o grupo, tá bom? Júlia, você quer... Dá para aguentar? Era sobre isso, Júlia? Então, mas aí depois não. Então, tá. Essa pergunta eu vou fazer para todos os grupos, tá? Agora, essa pergunta foi direcionada para o Jonathan, para a Alice e para o Felipe. Eu vou responder. Já a gente diz que responda por mim. Diga, Felipe. O próximo grupo, acho que é da Júlia, não sei, mas tá melhoramento genético animal e chamou minha atenção demais. Imagina a gente poder criar, sei lá, uma forma de vida mais fácil ou adquirir. Nossa, eu achei muito, muito bonito mesmo. Assunto. Então, ou seja, você já está com entusiasmo para ver o trabalho do grupo da Júlia, né? Que bom. Que joia. Alice e Jonathan. Eu faria alguma coisa relacionada a vegetal, às plantas. Eu tenho bastante interesse nessa área. Que bom. Eu acho que eu faria nessa área mesmo. Não sei especificamente no que, mas com certeza seria vegetal. É algo que te chama atenção. Sim. Ok. E Jonathan? E eu também, igual o Felipe, eu faria sobre animais, porque eu entrei na biologia por causa de animais, que eu gosto muito, entendeu? Então, chama muito a minha atenção. Ok. Então, tá bom, isso, né? E que se for o caminho de vocês, que assim seja, tá bom? Quero saber os outros grupos. Alguém quer fazer alguma pergunta pro Alice, Felipe e Jonathan? Eu quero, Lu. Pode fazer, Pedro. Gostaria de saber se já tem estudos comprovando se a ingesta de produtos transgênicos não causa alteração nenhuma nos nossos genes. Vejamos, grupo. Eles citam isso lá no trabalho? O que vocês leram a respeito? Eu vi que, basicamente, o estudo da biotecnologia, ele composto, ele reduz, né? Não, eu acho que não tem, assim, a chance de ser 100% sem causar nenhum tipo de dano. Eu acho que, com certeza, assim, pode causar, mas tem esse estudo de redução de dano para o ser humano. Não sei os meninos. Pode falar? O artigo, ele não cita exatamente que tem uma comprovação, mas ele até traz como solução que eles deveriam mostrar quando passa esse gene, né, que eles usaram, por exemplo, só mexeram no gene certo. Ou seja, não tem uma certeza, pode ser que ocorra um risco. O artigo em si não traz pra gente uma certeza, entendeu? Ok? Na verdade, gente, é um estudo. É difícil entrar nesse campo, viu, Pedro? Porque se você observar, na verdade, eles têm que provar que, eventualmente, alguns processos, alguma patologia que ocorra, eventualmente, com o ser humano, tenha ocorrido em virtude da ingesta de um transgênico. Então, a grande dificuldade, né, vamos imaginar, é você fazer essa ponte, fazer essa ligação. Porque nós consumimos, isso a âmbito mundial, a gente tem aí tido como alimento, né? Eu falo que passa pela biotecnologia, porque a gente vai tanto transgênico quanto geneticamente modificados, né? Acaba ali tendo uma mãozinha ali humana interferindo na natureza. Então, o grande detalhe disso tudo é você eventualmente fazer o caminho inverso, que é provar que aquela, né, eventualmente determinado aumento ou incidência, né, de uma determinada patologia esteja ocorrendo mais em virtude daquela ingesta que está às vezes mais prevalente. Se imaginar uma população, por exemplo, população feminina, tendo uma ingesta maior e de repente tendo uma prevalência maior de crianças nascendo com determinado processo patológico. Então, esse caminho
é que eventualmente fica mais difícil para realmente fazer essa assertividade, né? Mas, logicamente, da mesma forma que existem os avanços do ponto de vista de realmente ter melhorias genéticas, né? Em quaisquer que sejam vegetais, animais, também estão aí sendo crescendo cada vez mais a biotecnologia em diagnóstico, em pesquisa, né? Mas assim, essa comprovação não existe essa comprovação de que ele não faz de forma alguma. Vai ter que ter uma comprovação de que algo foi feito. E quer queira ou não, é um caminho mais difícil, né? Não que não possa existir, logicamente que não. E os próprios avanços, como eu estava falando, da biotecnologia, possam facilitar, né? Que eventualmente, em algum ponto aí, se destaque, né? Se comprove, se levante com maior critério e assertividade de que, às vezes, o agente causal, né, tenha sido uma modificação genética em algum alimento. Tá bom? Bem, mais alguém quer fazer algum comentário, pergunta? Ô, Lu, eu Diga. queria fazer Oi, um Lu. comentário. Pode fazer, Lu. Eu achei muito interessante o tema dos meninos, que me fez lembrar de uma coisa que cai muito em prova, que é aquela teoria malthusiana, né? Que ele defendia lá que a população ela iria crescer de uma forma tão rápida que não ia ter oferta de alimento suficiente. Então, quando ele postulou, né, essa teoria dele, ele não sabia, né, que a biotecnologia seria desenvolvida. Então, eu achei muito legal, porque aí a biotecnologia ela acaba sendo uma resposta direta para essa teoria dele, né, da falta de alimentos. Sim, e a atuação humana, né, tentando ali interferir, atenuar isso. Gente, somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E uma coisa também é fato, né? A gente não só alimenta para sobreviver, como existem grandes excessos também. Então, o montante, a necessidade de alimento, ela se torna cada vez maior, né? E ter recursos justamente que possam favorecer, que possam otimizar, eles são bem-vindos, né? Inclusive isso, imaginando que nós não possamos vir a ter, às vezes, áreas, ter aumento de tantas áreas assim de produção, para salvaguardar que todos, né? Aliás, aí a gente também entra no outro caminho, que se um pouquinho de bom senso também, no fundo, né? Talvez nós teríamos mais alimentos para as pessoas. Mas isso, bem lembrado, Lu, é algo que, se a gente perceber, existem vários caminhos aqui que possam ser explorados dentro das provas, né? Ali com curso dentro da biologia, né? Sobre vários aspectos, aspecto vegetal, aspecto de biotecnologia, genética, né? Todos esses conceitos aí que eventualmente estão ali para gente no dia a dia de prova e de concurso. Bem lembrado, Lu. Mais alguém? Algum comentário, pergunta? Não? Então, quero agradecer a Alice, Jonathan e Felipe, viu? Muito obrigada. De nada, Lu. Vou aqui. Os slides ficaram muito bonitos, viu, gente? Obrigada. Deixa eu pegar aqui, eu vou fechar, que aí não atrapalha do próximo. Deixa eu ver aqui, qual que vocês colocaram como segundo? É o da Thaís. É o da Thaís? Isso. É Thaís e quem? Porque... Ah, deixa eu ver. Foi Thaís que mandou, tá? Com... Tainara. Isso, é Thaís. Não, é porque eu coloquei de quem mandou para mim poder identificar aqui. Já vou, só um minutinho. Aqui, é esse mesmo? Isso. Por favor, só um minutinho que eu vou anotar aqui, tá bom? Grazi, Tainara. Thaís e Valisca. Biotecnologia na agricultura.
Graziele está? Ô, Lu, ela tá, só que o microfone, ela tá com um microfone que tá um pouco mais baixo. Eu acho que ela deve ativar na hora da apresentação dela. Tudo bem. Tô vendo aqui, ela até mexeu no microfone. Grazi. Tainara? Presente. Presente. Thaís? Tô aqui. E Valesca? Eu. Muito bem. Então, deixa aqui, todos presentes. Muito bem, gente. A mesma coisa que eu falei para o grupo. Vocês me orientam aqui a mudar o slide, tá? Fiquem à vontade. Queremos aprender com vocês, tá bom? Tá. Boa apresentação. Ok, Lu, obrigada. Boa noite. O nosso trabalho é sobre a biotecnologia na agricultura. Aí, Lu, pode passar. Tá bom. A expectativa de o crescimento populacional atingir 9 bilhões de habitantes em 2050, em adição às questões da sustentabilidade e do aquecimento global, nos desafia a aumentar a oferta de alimentos. Uma metodologia alternativa que contribua para a redução do impacto desse cenário envolve a biotecnologia, que nas últimas décadas trouxe marcantes oportunidades tecnológicas na agricultura, resultando em relevante desenvolvimento na obtenção de novas variedades de plantas, na melhoria da qualidade de diversos alimentos e, atualmente, também na bioenergia. As técnicas biotecnológicas envolvendo os marcadores moleculares, a genômica e a transformação genética estão transformando a agricultura e são discutidas neste artigo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aí pode passar, Lu. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho do histórico. A biotecnologia, ela é uma tecnologia recente. A sua origem pode ter ocorrido há mais ou menos 6.000 anos, a partir dos relatos de que os micro-organismos eram usados nos processos fermentativos para a produção de cerveja e do pão. No entanto, as bases fundamentais da biotecnologia agrícola consideram a biologia molecular e as técnicas relacionadas como os eventos mais importantes da história da biotecnologia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre essas datas. Em 2007, teve a liberação experimental da cana transgênica com alto teor de açúcar no Brasil pela empresa Alelix Monsanto. A liberação comercial do milho geneticamente modificado foi resistente a inseto e tolerante a herbicida no Brasil. Já em 2008, a liberação comercial do algodão geneticamente modificado foi tolerante a herbicida no Brasil. Em 2009, a liberação comercial da soja modificada, tolerante a herbicida e algodão resistente a inseto no Brasil, teve o desenvolvimento da terceira geração de plantas geneticamente modificadas com propriedades como a tolerância e autossalinidade e seca. E para a produção de produtos farmacêuticos, teve como vacinas orais, produtos especializados como plástico biodegradável. E em 2010, o Craig Venter, ele cria a célula sintética, a partir de um genoma sintetizado em laboratório. Pode passar, Lu. Ai, meu Deus, travou. Lu, eu agora vou falar da biotecnologia, né, e da agricultura. Okay. Então, devido a algumas mudanças climáticas e o declínio de algumas reservas energéticas que não são renováveis, né? O estabelecimento de uma agricultura que seja sustentável, que preserve o meio ambiente e proporcione uma segurança alimentar futura, ela tem sido um fator primordial para o desenvolvimento da humanidade. Então, diante de algumas previsões do crescimento igual a Valesca citou, quer dizer que vai atingir aproximadamente 9 bilhões de habitantes em 2050. E a gente vai ter o desafio de criar métodos que sejam avançados e eficientes para poder aumentar a produção desses alimentos e a energia renovável sem esgotar os nossos recursos naturais. Aí, voltando novamente para a perspectiva de 2050, o mundo provavelmente vai estar vivendo sob a influência de 3 grandes crises que são anunciadas, que a gente já consegue perceber a partir de agora. A primeira delas é a diminuição das reservas de petróleo, a escassez da água potável e a falta de alimentos para grande parte da população. Então, acaba que a biotecnologia
das plantas, ela ocupa um papel central na busca dessas soluções para que a gente consiga minimizar esses problemas que vão afetar a gente futuramente, que são atuais e futuros, na verdade, né? Então, causados, na maioria das vezes, pelo estilo de vida que a gente adota. Então, até o nosso estilo de vida teria que ser repensado um pouco para a gente conseguir agregar sobre isso. Aí eu vou falar um pouquinho aqui no Brasil, que ele está tendo um desenvolvimento do etanol, né? Que é uma alternativa viável para reduzir a nossa dependência do petróleo. Só que hoje a maioria das regiões do planeta que eles são voltados para a agricultura, eles não têm uma condição climática necessária para esse cultivo de planta com potencial de produção para biocombustíveis. Então, em contrapartida, né, o cultivo extensivo e exclusivo dessas plantas para a produção de energia, ele pode gerar problemas no abastecimento de alimentos para a população, então acaba gerando a escassez e elevação dos preços. Voltado nesse contexto, a biotecnologia ela se insere como uma propulsora para aumentar essa produtividade, a qualidade do produto e o desenvolvimento de plantas adaptadas para diversas condições ambientais, então com espécie potencial energético. Em adição, a biotecnologia atua no desenvolvimento de outras fontes de bioenergia, como a produção de biocombustíveis através de algas transformadas geneticamente. Então, só dando uma resumida nesse sentido. Acaba que a gente tem na biotecnologia, a nosso favor voltado para as plantas, esses lugares, né, onde a agricultura não tem um clima tão favorável, pode ser que a gente consiga, com a biotecnologia, inserir algumas plantas que elas vão sobreviver, vão resistir a certo ponto, para a gente conseguir ter uma melhora em questão mundial. Aí tem um programa hoje que chama FAPESP, que é de pesquisa, né, bioenergia. Ela fornece um aporte financeiro para projetos que têm por objetivo promover o avanço desse conhecimento, a aplicação em algumas áreas relacionadas à produção aqui no Brasil. Então, entre esses projetos, estão em andamento estudos que visam a análise funcional dos genes envolvidos na fotossíntese da cana-de-açúcar, o aumento do teor de sacarose, a análise da biossíntese da parede celular, a obtenção de plantas que apresentam tolerância à seca, né, aos herbicidas, igual a Valesca citou. E o objetivo comum desse projeto é o desenvolvimento a curto prazo de tecnologias que permitam uma produção eficiente dessa energia renovável. Então, só voltando para alguns pontos, segundo a Organização Mundial, né, das Nações Unidas, estima-se que no mundo mais de 1,2 bilhões de pessoas sem acesso à água potável, que representa 20% da população. Isso foi um dado que foi emitido em 2007. É um pouco distante, mas é um pouco recente também. A agricultura ela é responsável por cerca de 70% de consumo da água do planeta. Então, acaba que o uso ele tem que ser de água potável na agricultura. Então, 70% dessa água potável ela vai para a agricultura. E o uso descontrolado de pesticida e fertilizante vai contribuir, assim, para a contaminação dos lençóis freáticos, nesse quesito. Então, por exemplo, a gente vai irrigar ali, o que foi até aprovado, né, recentemente, o uso de vários pesticidas, herbicidas aqui no Brasil. A contaminação do lençol freático ela vai ser inevitável, então vai acabar que essa água que sai do lençol, vai para outros lugares, vai contaminar da mesma maneira. Então, a probabilidade da gente ter, daqui a algum tempo, né, menos água potável, ela vai ser, assim, praticamente 100%, é inevitável. E voltado aqui para a produção de alimentos, né, a biotecnologia ela pode fornecer alguns meios que a gente consegue aumentar essa produção agrícola, assim, aplicando alguns conhecimentos moleculares, as funções dos genes, essas opções, né? E aí, com essa transformação genética, as plantas elas podem ser cultivadas, elas vão ter uma validade um pouco maior, tem como explorar, né, direto os transgênicos, melhoramento genético, essas questões. E só, até que o Pedro tinha feito um questionamento no outro grupo, a questão da pesquisa, por que a gente não tem, assim, tem, mas não é uma questão muito certa. Porque isso é a longo prazo. Como hoje o Brasil está fazendo esse investimento, né, para poder utilizar a biotecnologia na agricultura, a gente só vai conseguir mensurar se isso vai ser benéfico 100%, ou maléfico, ou parte a parte, ou que pode ser melhorado, daqui a algum tempo. Porque
que é uma questão que vai demorar um pouquinho mais, porque não é 100% que está sendo aplicado, né, a biotecnologia em alguns sentidos, e para a gente conseguir ter uma base para poder discutir, né, se vai ser benéfico ou não, os estudos eles têm que ser um pouco mais amplos nesse sentido, e eu acho que vai demorar até um certo tempo para a gente colher frutos, né, de como que isso vai ser. Aí, só voltando, que hoje atualmente a produção dos transgênicos ela é praticamente toda nas regiões agrícolas do planeta, e adotando a biotecnologia, né, nesse produto, a gente vai atingir alguns níveis que antes não eram alcançados na agricultura no geral. Aí, alguns dados. Em 2009, as culturas modificadas geneticamente foram plantadas por mais de 14 milhões de agricultores, em 134 milhões de hectares distribuídos em 25 países. Então, o Brasil ele vai ocupar o segundo lugar entre os países com mais área cultivada com transgênicos no mundo. Está dando cerca de 21,4 milhões de hectares, atrás somente dos Estados Unidos, que está com 62,5 milhões. Esse é um dado que vem de 2010, né? Que a gente conseguiu do artigo. Aí a razão, né, desse sucesso são os benefícios obtidos com a produção das plantas transgênicas resistentes a doenças, aos insetos, a redução no uso de defensores e o aumento da produção. Então, voltando assim, um futuro bem próximo, a redução desses custos para o desenvolvimento e adoção dos produtos da biologia molecular, né? Pode aumentar a variedade de plantas transgênicas e a disponibilidade para pequenos e médios produtores. Então, vai ser um programa que pode ser um pouco mais amplo, a gente conseguir atingir todo mundo. A inserção dessas características que são ausentes na planta pode agregar valor ao seu produto, multiplicando a renda do agricultor e diminuindo o êxodo rural. A transformação genética pode ser um motor de uma transformação social. Aí é que a gente vai apresentar, vai falar um pouquinho depois, né, sobre a genômica das plantas, os marcadores moleculares e algumas opções. Lu, pode passar. Para o próximo. Eu acho que agora é a Grazi. Deixa eu só ver aqui, por causa do microfone dela, Lu. Tudo bem. Ô, Lu, Oi? o microfone da Grazi não tá funcionando, aí eu vou falar a parte dela, pode ser? Pode sim. Eu posso falar da transformação depois, Alesca? Pode. Então tá. Então, a genômica ela tem como objetivo entender os genes e a informação genética, e eles estão organizados. E ainda com essa organização determina a sua função. No ano de 2000, foi feito o sequenciamento completo do genoma Arabidopsis thaliana, é um nome estranho, Blue, sendo o marco para a ciência. Este genoma apresentou 120 BPM, sendo considerado um genoma pequeno. De acordo com o artigo, até o momento, somente outras 2 culturas agrícolas tiveram seu genoma finalizado. Em 2002, o arroz com 390 mbp e em 2009 o milho com 2.400, naquele momento estavam na fase de finalização 19 espécies de plantas e em fases diferentes de sequenciamento e montagem outras 74 espécies. Além do conhecimento do genoma, é preciso ter conhecimento de quais proteínas estão sendo expressas, para compreender as suas funções biológicas. Esta análise é muito importante para identificar os genes candidatos, a perdição da função do gene e as regiões regulatórias. A partir daí é feita a clonagem dos genes de diferenciamento. Aí pode mudar. Espera aí, Lu, rapidinho. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a transformação genética das plantas. A transgenia, né, ela veio como uma solução para a biotecnologia, para alguns problemas na agricultura brasileira e mundial. Tem como pragas, doenças, os estresses ambientais,
podendo também beneficiar alguns setores da saúde, da indústria e da alimentação. Então, essa tecnologia ela pode auxiliar no melhoramento genético tradicional, ela pode transpor barreiras, né, do cruzamento entre diferentes espécies e acelera o processo de seleção das plantas. A produção das plantas transgênicas, ela pode ser realizada pelos métodos de transformação indireta e direta. Passa para mim, fazendo favor, Lu. Não pode deixar, não tem problema não. Vou falar da indireta. Só um minuto. Que volta ou... Não, tá ótimo. Tá. É um resuminho mesmo. Ó, na indireta, ela é intermediada por bactérias e consiste em colocar um tecido da planta em contato com a agrobactéria, contendo o gene do interesse. Então, eles vão fazer uma separação ali, vai pegar o gene que interessa deles da planta, vai colocar em contato com essa bactéria. Aí as bactérias vão infectar o tecido vegetal, que vai iniciar um processo de transferência e a transformação desse genoma que eles separaram em uma planta. Aí agora na direta, né, nos métodos de transformação direta, eles são utilizados processos físicos e químicos que vão produzir alterações na parede das membranas celulares. Vai facilitar a introdução do gene de interesse do genoma da planta, interesse da planta receptora. Os métodos diretos mais eficientes são a eletroporação de protoblastos, transformações por polietilenoglicol, o PEG, e o bombardeamento de micropartículas, sendo que o de biolística é o mais importante e consiste em bombear o tecido-alvo com micropartículas de ouro ou tungstênio recobertos pelo plasmídio, em que o gene tem interesse para penetrar na parede celular e transferir o DNA DNA exógeno na parte externa para o interior da célula. Pode passar, Lu. Quando vocês falam assim, indireto, é quando utiliza de vetor, né? Igual essas bactérias, elas trabalham com vetores. Muito bem. Ok, obrigada, Lu. Pode passar. Olha, eu passei para o próximo. Deixa aqui mesmo. Pode passar. Pode passar. Pode passar? Isso, a gente fez um resuminho. Aí aqui a gente tem um gráficozinho que mostra um pouquinho da produção. Já, Tainara. Ah, já? Já. Não, é porque tava... tipo assim, complementa da Grazi. Perdão, pode prosseguir, desculpa. Não tem problema, não. Então, eu vou falar, né, um pouco sobre a produção de transgênicos no Brasil e no mundo. Algumas coisas já foram citadas. E vou falar sobre os marcadores moleculares em espécies vegetais. Em 2009, né, já que o artigo é de 2010, 14 milhões de agricultores em 25 países cultivaram comercialmente lavouras geneticamente modificadas. E mais de 90% eram de pequenos produtores rurais de países em desenvolvimento. Desse total plantado, as variedades transgênicas resistentes a insetos e tolerantes a herbicida representavam mais de 99% da área cultivada. Falando um pouco do Brasil, né, em 2009, igual o Felipe já tinha falado antes, o Brasil se tornou o segundo maior produtor de plantas geneticamente modificadas no mundo, atrás só dos Estados Unidos. O plantio de soja, milho e algodão transgênicos alcançou... Deixa eu aceitar aqui. A gente aceita para você agora, Thais. Já aceitou, já foi. De algodão, né? Estava na parte do algodão transgênico, alcançou a marca de 21,4 milhões de hectares semeados. Aí, nesse gráfico, né, mostra que desse total de 21,4 milhões de hectares, 16,2 são plantados com soja Roundup Ready, que é tolerante ao herbicida glifosato, 5 milhões com milho BT, resistente a pragas, e 145 mil hectares com algodão transgênico. Destes, 116 mil correspondem ao algodão BT e 29 mil são tolerantes a herbicida. Esse glifosato, ele é focado em matar plantas, né? Então, essa edição genética ajuda porque as plantas visadas pelo plantio também morreriam com esse herbicida. E essa edição é justamente para as plantas não morrerem e só morrerem as infestações de ervas daninhas
por exemplo. E esse BT é de uma bactéria que eu coloquei o nome aqui, Bacillus thuringiensis, que é resistente à praga. Apesar do domínio da soja, né, na produção dos transgênicos no Brasil, o crescimento de lavouras geneticamente modificadas em 2009 foi liderada pelo milho. O aumento na produção de milho transgênico na safra de 2009 foi de 400% em comparação ao ano de 2008. Pode passar, por favor, Lu. Então, né, nas últimas décadas, o desenvolvimento e a aplicação das técnicas de marcação molecular induziram transformações consideráveis em diversos ramos da biologia, notadamente a biologia molecular, a genética evolutiva, a genética quantitativa e o melhoramento genético. No melhoramento genético, o desenvolvimento de marcadores ligados a genes de resistência contra pragas e agentes patogênicos ou a sua utilização para acelerar a escolha do melhor parental permite uma condução mais precisa dos programas de seleção quando comparados às seleções baseadas em outros marcadores. Além disso, a seleção assistida por marcadores moleculares permite a construção de genótipos que seriam dificilmente produzidos apenas com a seleção fenotípica. O marcador é um locus polimórfico, né, que informa sobre o genótipo do indivíduo que o possui. Dessa maneira, os marcadores correspondem ao polimorfismo presente no nível do DNA. Ô, professor, eu estou tentando aceitar a Mariana, mas está só carregando aqui, só avisando. Não, tá com dificuldade mesmo. Aí foi. Atualmente, esses marcadores são utilizados com as mais diversas finalidades genéticas, desde testes de paternidade e identificação de parentesco, né, até a construção de mapas genéticos complexos. Eles são uma ferramenta cada vez mais útil no melhoramento genético de culturas de valor agronômico, sobretudo para características de difícil seleção fenotípica, sendo de grande utilidade para a aceleração de programas de melhoramento genético de espécies de ciclo de vida longo, né, onde o ciclo de seleção pode durar vários anos. Então, falando sobre as técnicas, né, didaticamente, os métodos de marcação podem ser reunidos em duas grandes categorias. Os marcadores do tipo RFLP, análise de restrição de fragmentos polimórficos, ou Restriction, Fragment, Length, Polymorphism em inglês. Meu inglês foi todo nessa. E os marcadores baseados no método da reação em cadeia da polimerase, o PCR. A RFLP é uma técnica da primeira geração de marcadores, baseada na presença da variabilidade nas sequências de nucleotídeos do DNA genômico após a digestão por enzimas de restrição. Após a digestão do DNA, um grande número de fragmentos com tamanhos variados é gerado, os quais são hibridizados a uma sonda de DNA para a identificação de fragmentos homólogos, mutações nos locais de restrição ou deleções ou inserções de um fragmento de DNA na região reconhecida pela sonda são responsáveis pelo polimorfismo detectado. Os principais marcadores baseados em PCR são as técnicas Randomly Amplified Polymorphic DNA, que é o RAPD, a Amplified Fragment Length Polymorphism, a AFLP, e os microsatélites ou Simple Sequence Repeat, SSR. A técnica RAPD consiste na amplificação ao acaso de fragmentos de DNA. A AFLP é a análise conjunta da presença de polimorfismo nos locais de restrição enzimática e na hibridização de primers não específicos. Os marcadores microsatélites, ou SSR, são constituídos de sequências repetidas de 1 a 6 nucleotídeos encontrados dispersas em todo o genoma, e outras técnicas de marcação molecular estão sendo desenvolvidas e utilizadas no estudo genético de espécies vegetais, porém ainda em menor escala quando comparados a essas que eu citei. Os avanços consideráveis dos sequenciamentos genômicos permitiram a determinação de sequências completas do DNA de vários organismos
e a possibilidade de compará-las. Agora eu acho que a Tainara vai concluir o trabalho. Ok. Pode passar, Lu, fazendo favor. Uhum. Então, concluindo alguns pouquinhos, né? Que acaba que o uso da biotecnologia hoje para a produção de alimentos, dos alimentos e da bioenergia, ela vai representar diversas oportunidades para a gente no futuro. Só que, igual a gente também falou, alguns desafios, né? Nesse quesito da gente conseguir mensurar em qual parte vai ser boa ou ruim, aplicar a biotecnologia, ter profissionais qualificados futuramente para a gente conseguir fazer todo esse processo. Então, enquanto algumas estratégias para a produção de biocombustível devem ser adotadas de acordo com a possibilidade e necessidade de cada país, a produção de alimentos para a população deve ser priorizada a fim de evitar os riscos da segurança alimentar, que, infelizmente, somente nesse momento de pandemia, a gente está observando isso bastante nesse quesito. Especialmente igual em alguns países de nível baixo, né, e o fornecimento de alimento ainda não é o suficiente. Nesse contexto, a biotecnologia pode auxiliar no desenvolvimento de plantas, métodos com maior potencial para a produção de combustível, sem necessidade de aumento dessa área cultivada, que também é uma das preocupações que a gente carrega hoje, né? Até que ponto a gente consegue desmatar um determinado local para poder fazer algum tipo de cultivo ou algo assim. Então, a biotecnologia ela pode auxiliar nesse desenvolvimento das variedades, né, ricas em celulose, visa aumentar a eficiência na produção do etanol. As mesmas estratégias elas podem ser utilizadas em outras culturas, seja para o milho, para a palha, que pode ser empregada na produção do biocombustível, os grãos, que são destinados para alimentação. E o maior benefício da biotecnologia vegetal para a humanidade vai ser a questão da produção de plantas melhoradas geneticamente, que vai fornecer o suporte para as exigências atuais e as futuras da segurança alimentar, e o desenvolvimento de uma agricultura sustentável e que a gente consiga preservar os nossos recursos naturais. Finalizamos, Lu. Ok, parabéns. Na verdade, o trabalho de vocês, foi até bom ter vindo nessa sequência, porque ele conversa com o trabalho apresentado inicialmente, né? Os meninos lá deram um foco mais exclusivo ali aos alimentos em si, vocês falaram, estenderam um pouco em relação à agricultura como um todo, né? Então, muito legal, muito bom. Peço a vocês da mesma forma, deixa eu ver se vocês colocaram aqui, acho que não, né? Não deixa de colocar os autores do não, mas a gente colocou final. Nesse último, Tá? veio. Colocou? Tá sim, Cadê? Lu. Olha pra gente, fazendo favor. Que é a referência. Depois Ok. Isso. Biotecnologia na agricultura, isso, né? Muito importante para a gente fazer crédito ao artigo, né? Inclusive porque são artigos que são interessantes e que os colegas também, da mesma forma que eu vou pegar e vou colocar todos esses artigos aqui para mim nos meus materiais, porque eu acho que isso é importante, né? Para a gente eles são artigos que nos acrescenta, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu aqui vou ser objetiva, várias coisas a gente já tinha comentado anteriormente, mas quero fazer aquela mesma pergunta que eu fiz para os meninos, eu faço para vocês. Vocês se imaginem agora, dentro de um laboratório de biotecnologia, o que porventura chamaria a atenção de vocês? O que eventualmente vocês teriam interesse em trabalhar na biotecnologia? Eu vou falar um pouquinho. Eu acho que eu teria, na verdade, um estudo. Eu gostaria de estudar, né? Até para poder saber mais dos efeitos. Eu já vi alguns documentários nesse sentido, né? Para agricultura. Mas depois que a gente pegou esse artigo, eu achei bem interessante, porque acaba que hoje a gente é muito refém de muita coisa. E acaba usando a biotecnologia, se a gente consegue melhorar uma coisa e trazer isso para o mundo, porque a gente sempre fala de desigualdade, de fome, de muita coisa, só que a gente nunca sente na pele se a gente não está naquele processo. Então, hoje, se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de fazer 2 tipos de estudo. O pós, para saber se a questão, né, do benefício e do malefício, e de conseguir realmente trabalhar em cima de melhoramento genético para a gente conseguir aplicar e que fosse uma tecnologia um pouco mais acessível.
para que seja aplicado, por exemplo, até para as regiões que não têm condições de arcar com um valor muito alto para isso. Você também entraria para esse ramo da agricultura? Sim. Ok. E também naquele processo que até citei do lençol freático, da poluição. Ok. Porque questão, né, de irrigar, a ideia é se eu fiz um projeto, né, até num curso que eu fiz, sobre isso, como que a gente conseguiria amenizar os malefícios que quando a gente irriga um determinado local, ou que o pesticida ele vai trazer para o lençol freático, para a terra, até no geral. Eu tinha feito um trabalho sobre isso muito legal, que eu acho que para a gente pode ser uma coisa bem interessante para ser estudado. Ok, Tainara. Valesca, Thaís? Eu falaria não, né? Eu estudaria sobre área forense, com certeza. Área forense, ok. E agora, Thaís. Eu iria para animais ou para seres humanos. Inclusive, eu quero indicar, porque eu tô com esse documentário na minha cabeça há muito tempo. Na Netflix tem um documentário que chama, acho que Seleção Natural, que fala sobre uma técnica nova que surgiu, recente, bem recente, que é o CRISPR. Eu não sei se você sabe, eu fiquei assim. E nesse documentário eles contam uma história de uma criança que ele não conseguia enxergar assim perfeitamente, ele enxerga só algumas luzes, as mais claras. E aí eles descobriram que era uma doença genética. E usando o CRISPR, eles fizeram um tratamento nele que ele recuperou a visão. E eu fiquei impressionada. Tem aquela... Eu até já coloquei para vocês, ela fazendo uma entrevista, a Maiana Zatz, a professora Maiana Zatz, geneticista, ela explica, fala sobre essa técnica. Muito legal, sim. É muito legal. Ô, Lu, oi, diga. A Graça está sem microfone, né? Mas ela pediu para poder falar que, se fosse o caso, a biotecnologia na área da saúde. Ok. Obrigada. Tá ok, Graça. Eu até estou vendo aqui no WhatsApp, né? Ela até, coitada, mandou foto aqui da câmera, das coisas aqui. Ok, viu, Graça? Fica tranquila, tá certo? As meninas te representaram bem aqui e essas coisas acontecem, tá bom? Pode ficar sossegada aí. E ela ia para essa área da saúde. Ok. Quero saber se os demais querem fazer alguma pergunta, comentário aqui para o grupo. Não? Acho que não, Lu. Já pode passar. Então tá. Vamos, que aí dá pra gente ter mais um trabalho e a gente antes do intervalo, tá? Obrigada, meninas. Obrigada, Lu. Agora vamos pro próximo. Deixa eu ver aqui. O terceiro grupo é qual? É o nosso, Lu. Da Júlia. Então vamos, Júlia. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Eu vou fechar esse arquivo. Vou colocar aqui de vocês. Só um minutinho, por favor. Aqui. Aí aqui, quer ver? Eu tenho aqui o quê? Modo leitura, né? Isso. Ainda vou ficando esperta, gente. Deixa eu só pegar aqui. Grupo 3. É Júlia, Luana, Pamela e Pedro. Melhoramento genético. Ok. As mesmas considerações, vocês me ajudam aqui a identificar, né? A passar o slide para vocês. Boa apresentação. Deixa eu só fazer a chamada aqui, como eu tenho feito com todos. Júlia. Aqui, presente. Luana. Estou aqui, Lu. Pamela. Estou aqui. E Pedro. E aí, Lu? Aí, isso, Pedro. Então tá, gente. Bom trabalho para vocês, viu? Boa apresentação, queremos aprender com vocês. Obrigado, boa noite. Vamos começar aqui comigo e a Júlia, a Luana, a Pamela e eu. Nós vamos falar um pouco sobre o melhoramento
animal, genético animal. E esse melhoramento genético, ele já vem feito, vem sendo feito desde a nossa colonização, através dos primeiros animais domesticados que foram introduzidos aqui, que foram os bovinos. Eles foram introduzidos para servir de... Pode passar, Lu. Pode? Para servir de tração animal para o cultivo de cana-de-açúcar, lá no começo da nossa colonização. E eles também serviam de carne, serviam de gordura e serviam dando leite também, além do couro. E depois, logo em seguida, vieram a domesticação dos equinos, que eram os cavalos e burros, que foram muito importantes ali no ciclo do ouro, sendo no transporte de cargas e de tropeiros, de homens que levavam ouro de um lado para o outro do Brasil. E lá já surgiam os primeiros cruzamentos genéticos, que era entre mulas e... Não, na verdade, burros e cavalos, e éguas. Aí predominava a parte forte de um animal e a resistente do outro. Porque um era resistente, mas não aguentava andar muito. E o outro aguentava andar muito, mas não era resistente. Eles fizeram um cruzamento e surgiu essa espécie, que são os jumentos. E depois foram introduzidos os suínos e os ovinos. E pode passar, Lu. O objetivo do trabalho é apresentar de forma simples e precisa e mais aprofundada também do melhoramento genético. Fugiu muita palavra, Lu, me desculpe. Não, tudo bem, pensei que era o problema aqui. Tá. E aí fica parecendo que eu tô falando para mim mesmo aqui no meu quarto e fica não tem um retorno, mas... Tranquilo. Então, eu vou passar para a Pamela para ela falar um pouco mais a fundo do melhoramento genético nos animais. Ok, Pedro. Boa noite, gente. Boa noite, Pamela. Bom, em relação, então, ao melhoramento genético, ele nada mais é do que um conjunto de técnicas, né, que são utilizadas para aumentar a frequência dos genes desejados em uma determinada população. Então, no caso dos bovinos, que é o que está sendo citado no nosso artigo, o melhoramento genético ele tem muita influência na qualidade de vida desses animais, né, evitando que eles venham a contrair doenças que possam ser prejudiciais aí na saúde deles. Pode passar para mim, por favor, Lu. Então, para promover esse melhoramento, são feitos em dois processos, que é o processo de seleção e o processo de cruzamento. Na fase de seleção, normalmente é utilizada para melhoria das raças puras. E é nessa fase que vão ser escolhidos ali os melhores indivíduos, né, os melhores animais, que vão ser pais daquela nova geração que vai ser melhorada. Então, basicamente, de forma geral, nessa fase da seleção, ela tem como objetivo aumentar na população aqueles genes que são mais favoráveis. Bom, então, em sequência, né, da seleção, vem o cruzamento. O cruzamento ele vai ser o acasalamento de espécies ou raças diferentes. Então, vai ser nesse processo de cruzamento que vai acontecer o acasalamento daqueles indivíduos que foram escolhidos no processo de seleção. Bom, então a Luana vai falar para a gente um pouquinho sobre as características quantitativas e a herdabilidade nesse processo de melhoramento. Olá, pode passar, Lu, por favor. Ok. Bom, então, para a gente trabalhar, né, com o melhoramento genético de uma forma que seja realmente eficaz e para a gente conseguir bons resultados, a gente tem que levar em conta uma série de fatores, né, que envolve aí a prática do melhoramento genético, né?
Porque o melhoramento genético em si, ele pode ser feito em qualquer espécie de ser vivo, né? Como o trabalho das meninas anterior, pode ser aplicado na agricultura, pode ser aplicado voltado a animais, né? E, inclusive, a Embrapa, ela foca muito no melhoramento de espécies vegetais, né? E o nosso trabalho, no nosso trabalho, a gente focou no melhoramento genético animal, especificamente de bovinos, né? Porque hoje a gente sabe que o mercado pecuarista aqui do Brasil, ele gera uma grande renda, né, para o nosso país. A pecuária é uma área em expansão porque, querendo ou não, a maioria da população consome carne, né? Nós não somos líder de vegetarianos, né? Então, assim, consome carne, consome leite. Então, o investimento na criação e na pesquisa, né, do gado, tanto de corte quanto do gado leiteiro, ela é muito viável, né? Então, para a gente ter boas predições no trabalho, né, que será desenvolvido a partir aí do melhoramento genético, a gente depende da qualidade dos dados, da qualidade das estimativas e dos parâmetros genéticos, né? E aí surge a pergunta, como que a gente pode saber, né, se os dados que a gente está trabalhando, eles são realmente dados bons, né, dados de confiança, né? A gente consegue isso através do mapeamento genético, porque o mapeamento genético, através dele, né, a gente consegue localizar a região específica do gene do animal ou da planta que controla aquelas características que a gente quer trabalhar, né? No caso, as características de importância. E a partir daí a gente consegue identificar, até mesmo relacionar as frequências gênicas, né? A taxa do melhoramento genético, ela depende de 3 pontos, né? Que são a acurácia da seleção. Essa acurácia da seleção, ela pode ser também descrita como a confiabilidade da estimativa. Ou seja, essa acurácia, ela reflete o quanto o valor estimado está próximo do valor real. E é muito importante fazer uma boa estimativa, porque esse valor é que vai refletir o risco da decisão, né? No caso da escolha ali do agricultor ou do criador de gado, né? Isso aí vai refletir em cima da escolha dele. E aí nós temos outros pontos também, que são a intensidade da seleção e a variação genética existente, né? Todos são muito importantes porque eles interferem diretamente no resultado que vai ser obtido. Pode passar, Lu, por favor. E aí a gente entra nesse outro tópico que é a herdabilidade, né? A principal função da herdabilidade é expressar o grau de confiança do valor fenótipo como indicador do valor genético, né? Então, só para relembrar, né, por alto aqui, que o fenótipo ele está relacionado às características físicas, comportamentais e morfológicas de determinado indivíduo. E o genótipo já está ligado diretamente aos genes, né? Então, essa herdabilidade, ela é uma proporção dessas diferenças entre os animais devido às características adicionadas aos genes por fatores externos, né? Então, luz, frio, todo tipo de fator externo, ele pode acarretar diferenças, né, nos genes. Então, quanto mais alta for a capacidade de herdabilidade do animal, o fenótipo dele será um bom estimador do valor genético. E quanto mais baixa for a herdabilidade, o fenótipo ele não vai ser um bom estimador, né? E aí nós colocamos aí os critérios que são usados para poder estar realizando esse melhoramento genético, né? Aí envolve o peso do animal ao nascer, né? Que geralmente os animais que são muito fraquinhos, aqueles menores, eles não são usados, né, no trabalho. São levados em conta também o peso ao desmamar, a habilidade materna. Essa habilidade materna, ela está relacionada com a produção de leite e com o cuidado que a mãe tem com a cria. Aí tem também a condição corporal do animal, a musculatura, a conformação. A conformação, elas são as estruturas do esqueleto e dos músculos que são desejáveis ou não em um animal.
e a sobrevivência e o grau de resistência a insetos e parasitas. Quanto mais resistente o animal for, né, a esses insetos, a carrapatos, ele vai ser um animal geneticamente melhor para ser trabalhado, né? Então, Lu, para a gente estar definindo essas taxas aí de herdabilidade, acurácia, a gente usa, no artigo que nós trabalhamos, existem várias fórmulas e cálculos, né? Que para chegar nisso tem que fazer muito cálculo. E a gente não colocou esses cálculos aqui no trabalho para não ficar uma coisa muito maçante, muito cansativa, porque realmente são muitos cálculos. Aí a gente fez mesmo mais por cima os pontos principais para dar uma ideia de como que funciona, de como que é feita essa pesquisa. Agora a Gil vai falar para a gente a importância e a conclusão. Ok. Boa noite, gente. Boa noite, Gilberto. Então, com o melhoramento genético, né, a gente pode perceber que ele acaba influenciando muito na qualidade de vida desses animais, já que, tipo, eles são selecionados de acordo com os fenótipos dele mesmo e tal, de acordo com determinada resistência que ele tem à doença. Então, ele vai ser sempre selecionado os melhores animais para fazer esse melhoramento, né? E aí criando mais herdabilidade, né? Mais espécie dessa, no caso da matriz, né? E aí, com a tecnologia, isso aumenta a eficiência, né? Porque é possível fazer através de laboratórios também, né? Porque através do laboratório acaba sendo um pouco mais confiável o resultado, né? Que aí já faz um estudo mais aprofundado de determinados genes. Então, aí através do resultado do laboratório, que vai entregar os donos lá dos fazendeiros para saber direitinho a qualidade do animal, ou a qualidade, principalmente em relação à qualidade dos animais, que é para produção de carne, ou a produção, no caso, a leiteira também, né? Tem um teste que chama beta-caseína, que eles fazem nos bovinos para verificar justamente a qualidade do leite nesses animais, né? E é muito interessante isso. Enfim, aí com isso a importância, né, acaba que aumenta significativamente a saúde desses animais e diminui o risco de doenças, que foi o que a Pamela falou. Pode passar, Lu. Aí a conclusão, né, que como eu disse, com o crescimento das tecnologias na área da genética, é possível realizar esses melhoramentos com mais qualidade, com os resultados mais confiáveis, a probabilidade de erros também diminui, né, porque acaba querendo ou não, é feito o teste lá através da PCR, genotipagem, teste de paternidade. Eu falo isso por experiência própria, porque eu fiz um estágio no laboratório que, tipo, mexia justamente com essa área. Então, era muito interessante, porque, tipo assim, da mesma forma que dá problema em teste de paternidade humano, dá um problema com o teste de bovinos também. Imagino. Dá muito problema, porque, tipo, tem uns povos, assim, que não aceitam o resultado e pede para fazer de novo, e aí lá vai, tipo, e utiliza os marcadores, tem a parte da eletroforese também que é realizada, essa questão, então é muito interessante, sabe? E aí, no mais, é isso, Lu. Então, a gente conclui que, tipo, por causa dessas tecnologias, quanto mais ela avança, mais é possível fazer esse melhoramento genético com mais, né, qualidade, para que esses animais estejam mais saudáveis em si, né?
Aí pode passar, que aí, tipo, no próximo tem as nossas referências. Ok. Uhum. Ok. E é isso. O trabalho que vocês utilizaram aqui foi qual? Foi o primeiro, Lu, que é o artigo aqui. Ok. Uhum. Melhoramento genético animal no Brasil. Isso. Ok, Júlia. Muito obrigada. Quero abrir aqui. Se alguém da turma tem pergunta para fazer? Não, o povo está quietinho. Então, para a gente, eu sei porque a gente está entrando no horário de intervalo, mas para não deixar de perguntar a vocês. Você até já falou dentro de um laboratório fazendo estágio, mas agora você tem que fazer mestrado, Júlia. Você faria biotecnologia em qual área? Na área de biociência animal, justamente aborda essa parte do melhoramento genético, aborda também pesquisa com células troncos, então envolve justamente essa parte mais animal mesmo. Achei muito interessante. Ok. Pedro? Eu atuaria recuperando áreas degradadas por pastos, cultivando espécies com melhoramento genético. Isso. Tem mais. Isso, legal. Pamela? Oi, Lu. Ô, Lu, eu fiquei tão impressionada com a velocidade que eles fizeram essa vacina para o Covid, que com certeza ia ser nessa área de desenvolvimento de vacinas. Legal. Luana? Bom, eu vou ficar com a minha parceira Valesca, né, na área forense mesmo, porque é incrível. Tudo leva vocês na área do forense, né? Legal, bom demais. É isso aí, gente. Lu, Oi, Júlia. Esse tema, inclusive, é o tema um pouco do meu TCC, só que o meu TCC abrange um pouco os equinos também, sim. Aí, tipo, essa parte eu coloquei mais, assim, mais superficial, né, mas aí o TCC tem muitas partes, assim, que eu li lá, que eu li, muito interessante, porque, tipo assim, nos equinos, é um pouco mais, assim, mais complexos ainda, porque, por exemplo, o pessoal faz esse melhoramento genético, a genotipagem, principalmente em cavalos manga larga machador, o quarto de milha, que são cavalos assim de leilões, de exposições, então acaba que, querendo ou não, é uma forma de lucrar também, né? Sim. E é muito interessante. Isso, na hora que você falou dessa questão de dar realmente problema, esses testes de paternidade, é porque ninguém faz biotecnologia e trabalha, né, com essa referência de paternidade em animais que não tenha como fundamento ganho econômico, né? Fora isso, tadinho dos bichinhos, às vezes nem são bem cuidados. Mas quem faz é justamente porque está querendo ter ganho econômico em relação a isso. Eu também tenho uma colega que ela trabalhou nessa área e ela falava que era até mais difícil trabalhar com paternidade animal do que paternidade humana. Porque realmente o pessoal, né, que cria, eles não aceitam de forma alguma quando o resultado é contraditório com aquele esperado, com o ganho que ele imaginava ter, né? Então é muito importante. E eu gostei muito do trabalho de vocês, no sentido de que vem associar, né, o uso à ferramenta da biotecnologia e agora focando essa parte animal, né? Então já tínhamos ali 2 exemplos clássicos dentro da agricultura, alimentos, e vocês vieram trazer para a gente isso somando, né? O que é muito gostoso, é muito bom. Quero parabenizar o grupo, né, pela apresentação e agradecer aí para a gente aprender mais um pouquinho com vocês, tá bom? Obrigada, Lu. A gente que te agradece. Obrigada, muito bom. Obrigada a vocês. Agora a gente tá, né? A gente entrou já no horário de intervalo, a gente volta, tá? Faz o seguinte, a gente entrou 5 minutinhos, a gente entra a 21h05, que dá para tranquilo para os outros 2 grupos também apresentarem, e aí é bom para vocês também poderem descansar sem problema, tá bom? A gente faz os 20 minutos de intervalo, não tem problema nenhum. E a gente retorna, então, às 21h05, tá certo? Beijão para vocês.
Beleza, Lu.